Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. É muito bom estar com vocês aqui hoje. E como a maioria já sabe, começamos uma nova série depois de acabar de estudar o livro de Daniel, e sei que ajudamos você a entender esse livro um pouco mais, e foi muito bom poder ensinar esse livro para você. Espero que você também tenha gostado. E agora começamos uma série no livro de Romanos, e estou tentando entender como podemos diminuí-la um pouco, porque senão ficaremos aqui até o milênio. E se você puder aprender o grande evangelho de acordo com Romanos, como creio que o Dr. Watts disse outro dia, nesse programa, sobre o Spurgeon, o que ele disse sobre Romanos mesmo? Sim, senhor. Charles Spurgeon. Ele disse que compreender Romanos é a chave para a compreensão da Bíblia como um todo. E antes de passarmos para o próximo versículo, eu gostaria de apontar algo no versículo 9, em que diz: sem cessar faço menção de vós em minhas orações. Spurgeon estava pregando esse sermão, e então ele parou e falou à sua congregação no Tabernáculo Metropolitano de Londres. E ele disse: se vocês orarem por mim, nós iremos prosperar mais. Como Paulo orou pela igreja em Roma, ele disse: eu quero que vocês orem por mim. E ele enfatizou isso. E eu quero parar por um momento e encorajar a todos vocês a manter esse ministério e essa igreja em suas orações, porque nós precisamos delas, da mesma forma que Paulo orou pela igreja em Roma. Olha, o Spurgeon foi muito criticado pela igreja em Londres. Sim. Acho que foi a Igreja Batista, não é? Sim, senhor. E mesmo assim, ele chegou a ser expulso, não foi? Sim, senhor. Ele foi... Basicamente, eles não conseguiam controlá-lo, e ele era uma figura muito carismática. E também um pregador muito popular, e eles não conseguiam controlá-lo, então eles o expulsaram. Bem, ele se opôs a algumas das doutrinas deles e algumas coisas que não eram biblicamente corretas. Ele se opôs publicamente e ficou de coração partido quando foi expulso. E ele voltou a enfatizar uma teologia mais conservadora. O liberalismo havia crescido muito na Europa e ao voltar ele queria voltar aos fundamentos e ao que era bíblico, mas ele provavelmente foi o pregador mais popular do século XIX. Com certeza. Tudo o que ele escreveu foi escrito em livros, mas eu queria enfatizar Só um que... instante. Sim, ele senhor. enviou suas mensagens e imprimia e enviava para pessoas em toda a Inglaterra, Isso mesmo. não é? E isso não alegrou os outros também. Ah, não. E por aí vai. Isso me lembra de algumas denominações pentecostais. Eu também pensei nisso. Muito Quando bem. alguém não consegue controlar alguém. Um certo pregador em Oklahoma escreveu uma carta para mim. E ele era um dos oficiais, o superintendente do distrito, e disse assim: quem foi que disse que eu podia entrar na rádio? Sério mesmo. Ele te perguntou? Sim, ele perguntou: quem disse que eu podia entrar na rádio? E claro que depois eu esclareci tudo com eles e eles perguntaram para mim: se dissessem não, porque você tinha que declarar no imposto aqui, por aí vai, as doações. E eles não permitiam isso, que houvesse uma organização dentro de uma organização. E perguntaram o que eu faria se eles dissessem não. E eu respondi: vou fazer o que o Senhor quer. De qualquer maneira, esse irmão em Oklahoma me escreveu e me deixou assustado. Mas ele aposentou, acho que 2 ou 3 meses depois.
E ele disse para um amigo meu assim: olha, eu disse algumas coisas para o irmão Swagger que não deveria ter falado. Ele colocou mais pessoas em nossas igrejas do que qualquer ser humano no mundo. Eu estava errado no que falei. Ele não me disse isso, falou para o meu amigo, mas de qualquer maneira fiquei muito agradecido. Então, o Spurgeon, olha, isso dói. Você pode pensar que não, mas quando a igreja dele o expulsou, não a igreja local, mas a sua denominação que se virou contra ele, isso dói. Não é algo agradável não, sabe? Quando ele tinha também colocado mais pessoas na igreja deles do que qualquer outra pessoa. Sim. E aqui está o exemplo. Paulo está dizendo: Deus é minha testemunha, que ele me chamou para isso. É mesmo. Não homem, mas Deus me chamou. E isso é importante, porque às vezes a organização pode ficar confusa em sua hierarquia, e isso não existe no Novo Testamento. Nós estamos debaixo de Cristo e devemos nos submeter uns aos outros. E se a palavra de Deus está ali, a mensagem está ali, e a unção do Espírito está ali, nós não devíamos combater, e sim ajudar e orar para que Deus se mova, seja aqui em Baton Rouge ou em qualquer parte do mundo. Paulo está dizendo que Deus é sua testemunha. Essa palavra no grego, se não me engano, é mártir. Então Deus está falando de uma testemunha, mas a compreensão do propósito dessa testemunha é que Paulo está sofrendo coisas grandes por causa do Evangelho, mas independente do que outros pensavam, ele iria cumprir sua missão. E veremos que, como Lauren mencionou no capítulo 16, no versículo 11 desse capítulo, Paulo queria fornecer alguns frutos relativos à explicação da palavra de Deus para esse povo, para que eles pudessem ser estabelecidos. E isso era necessário nesta era de confusão. Os judeus tinham os seus problemas, mas nós esquecemos que os gentios também tinham panteões de deuses que eles tinham que abandonar para aceitar essa mensagem. Eu sinto que uma das razões, talvez a razão principal, pela qual Paulo queria tanto pregar na igreja de Roma, era porque se aquela igreja se desviasse, ia trazer muitos problemas. Iria afetar todo o império, porque essa era a semente do Império Romano. Então ela teve uma grande influência. Jerusalém e Antioquia também tiveram, mas Roma era o centro da civilização. Exatamente. E ele também tinha boas pessoas lá, ainda que não houvesse ninguém como Paulo. Não tinha nenhum substituto para o seu conhecimento. E também em reunir judeus e gentios, não havia ninguém. E essa era a sua tarefa. E é por isso que no versículo 10, que nós lemos agora, ele diz, rogando. Muito bom. Tem a ver com buscar ao Senhor sobre uma certa coisa, e nesse caso é o privilégio de ministrar para a igreja em Roma. Que em algum tempo possa ter, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Atos capítulos 27 e 28 mostram essa jornada. Espiritualmente prosperou, mas de outras formas não prosperou. O Senhor respondeu à oração dele, mas não como ele pensou que responderia. Ele estava ali como convidado de César, que não era algo muito agradável. Eu queria fazer uma viagem de ida e volta. Me envie, mas eu vou e volto. Ele foi, mas foi em um navio de prisioneiro. Verdade. Ele não pôde ficar em um hotel e nem ganhar um jantar depois do culto. Nada disso, ele ficou com a parte difícil. É verdade, mas ele nunca sonhou, eu não acho, que o Senhor responderia a sua oração daquela maneira. Não, eu imagino que ele também foi surpreendido. No entanto, ele não permitiu com que as circunstâncias o desanimasse. Ele tinha um propósito e esse era levar a mensagem de Jesus crucificado aos corações dos judeus e gentios. De certa forma, acho que provavelmente, pelo desdobrar da situação, ele teve oportunidade de pregar para mais pessoas do que seria de outra forma. E ele estava ministrando acorrentado a um soldado romano, mas pregando naquela casa de maneira constante, quase que dia e noite, e certo. Aquilo foi a oportunidade que ele teve de alcançar mais pessoas do que teria de outra maneira. Certo.
Olha, uma casa alugada ali não tira ninguém da zona de conforto, não é? Certo. E muitas vezes a igreja tira pessoas da zona de conforto e elas não estão acostumadas e se sentem ameaçadas. E algo em um lugar neutro facilita para que as pessoas venham ouvir. E creio que muitas pessoas foram salvas ali. Certo. Não vamos nos esquecer que a influência sobre Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, tudo isso veio do seu tempo em Roma. Todas essas cartas foram escritas e enviadas desse primeiro lugar. Ele pediu uma jornada próspera para Deus. E você acha que prosperou? Eu acho que podemos ver isso no livro de Atos. Eu acredito que sim. Sim. Prosperou e mesmo muito. a influência sobre os marinheiros, os soldados, a ilha de Malta, tudo isso mostra a extensão do evangelho de forma que ele nunca imaginou, a forma como Deus o levou. É verdade. O naufrágio a caminho dali foi muito difícil, mas Certo. o Senhor usou de maneira poderosa. Com certeza. Roma tinha mais ou menos 1,5 milhão de pessoas nesse Do período. tamanho de Baton Rouge hoje. Uma cidade grande. Ela era, com certeza, a capital do mundo. Eu já tive o privilégio de caminhar por Roma, provavelmente próximo aonde Paulo estava. Mas na parte antiga da cidade, há muitas construções e ruínas ali. E mais tarde, depois que ele foi morto, eles construíram o grande Coliseu e também o grande arco que celebra a vitória de Tito. Mas quando você caminha por aquela área, é inacreditável, é uma grande área, é surpreendente. O nosso tempo acabou. Muito bem, voltamos já, então não saia daí. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Aproveite esta oferta, ligue ou acesse o site shopjsm.org. Estamos de volta e você estava falando sobre uma viagem que você fez para Roma. Sim, muitos anos atrás, eu e Dona passamos alguns dias lá. É uma cidade incrível, mas voltando ao período de Paulo, era uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, uma cidade grande, havia milhares de soldados ali. E toda a nobreza do império estava ali, o senado estava ali. O dinheiro que eles arrecadavam em todo o império era levado para lá e gastado lá. E como nós sabemos, Nero era o imperador nessa época. Não quando o livro foi escrito, mas quando Paulo estava lá no final. Mas era um lugar incrível. E, bem cedo, essa se tornou a igreja mais famosa de todas. A igreja de Jerusalém veio a morrer quando Jerusalém foi destruída. E então a grande influência de Roma cresceu consideravelmente e continuou até o Vaticano. Em nossa última viagem para Roma, creio que foi a última, nós fomos até onde eles têm a igreja primitiva, sabe? Na realidade, era um cemitério. As catacumbas. Sim, as catacumbas. E não sei quantas pessoas, tinham ali 75 ou 80 pessoas, 100 pessoas, não sei. E os católicos dominam aquela área e por aí vai. E eu não sabia que o rapaz me conhecia, mas ele disse, irmão Swaggart, você demorou para chegar aqui, hein? E eu disse, eles chamam essa cidade de cidade eterna, então eu sempre soube que estaria aqui. Mas, sim, é verdade. Mas para pensar no seguinte, essa igreja, que estamos falando dela aqui rapidamente, mais pessoas falaram dela do que do próprio Império Romano. E isso temos que conectar com o apóstolo Paulo. E é algo que mostra que o Evangelho de Cristo
sobrevive para sempre. Muito bem, versículo 11, a não ser que vocês queiram dizer mais alguma coisa. Não, Senhor, porque desejo ver-vos para repartir convosco algum dom espiritual. Não quer dizer, como alguns pensam, que Paulo poderia transferir um dos 9 dons do Espírito, mas que queria explicar a palavra de Deus para eles, de maneira detalhada. Para que sejais confortados. Dons espirituais, por mais valiosos que sejam, não estabelecem a ninguém. A verdade da palavra é que estabelece, e somente a verdade da palavra. Alguns pregadores dizem que podem passar dons espirituais para as pessoas. Isso é verdade ou não? Não, quer dizer, se um homem de Deus quiser orar por mim, eu sempre vou deixá-lo, mas você não pode orar por mim e me dar a sua unção. É verdade. E a unção que Deus colocou sobre a sua vida de evangelismo. Se você ou qualquer outro grande homem de Deus quiser orar por mim, eu vou deixar e vou querer, mas muitas pessoas usam o Antigo Testamento, o caso de Elias e Eliseu, e dizem, eu vou te dar a porção dobrada, eu vou te dar a minha unção, mas você não pode fazer isso, a unção só vem do Senhor. E nós precisamos recebê-la dele. Eu não sou contra as pessoas orarem por mim, mas você não pode repartir a sua unção comigo. O que ocorreu na igreja moderna é que o conceito de sucessão apostólica continuou. Havia começado na igreja romana com Pedro, e então Pedro passou adiante para os que o seguiam e assim até o Papa. Mas a sucessão apostólica significa que alguém é chamado por Deus e ele tem o poder de passar isso adiante. Há um grupo que Peter Wagner e outros chamam de mesa redonda apostólica. Você poderia realmente entrar com um requerimento anos atrás e ter uma avaliação se você é um profeta ou um apóstolo com base em um requerimento. Isso é ridículo, não para menosprezar os homens, mas o conceito é uma tolice. Mas o que aconteceu, irmão Swegar, com a igreja nos anos 60 e 70 foi que as doutrinas fundamentais da Bíblia perderam importância e o movimento carismático se tornou mais significativo. Os dons do Espírito, que em parte estavam sendo restaurados pelo corpo de Cristo, foram mal compreendidos e, portanto, mal utilizados. E a ênfase foi colocada nos dons, mais do que no doador e mais do que nas doutrinas fundamentais. Quanto mais eles se afastaram da cruz, mais os movimentos de sinais e maravilhas ganhavam fama. Vimos isso saindo do seminário teológico Fuller. O movimento de sinais tornou-se muito proeminente. Tivemos uma série de outros movimentos importantes, mas não vou perder tempo examinando eles. Mas à medida que os dons ganharam foco, menos era ensinado sobre a Bíblia e seus fundamentos. Assim, os dons também perderam eficácia, e o que aconteceu foi uma oportunidade para uma mística fabricada. Tivemos pessoas indo a diferentes partes desse país para assistir ministros, chutando pessoas, alegando que as estava chutando com a unção da cura. Quero dizer, chutar fisicamente mulheres, coisas sem sentido algum. E pessoas de todas as igrejas e denominações iam para ver isso. Essas pessoas que você está mencionando, eles diziam operar milagres? Eles disseram ter tido visões de anjos e várias pessoas alegaram que eles foram chamados por Deus e impunham as mãos sobre eles depois que esse encontro aconteceu na Flórida. Alguns dias depois, ele fugiu com uma amante para outro país e se divorciou de sua esposa. A questão é que as igrejas perderam o discernimento porque elas deixaram os ensinamentos fundamentais da cruz e foram em direção aos sinais e buscaram os dons e não o doador dos dons. Nós vemos o mesmo problema em Corinto. Exato, um exemplo perfeito. Mas eu acho que nós precisamos ter atenção aqui. Pessoalmente, eu acredito que Paulo foi provavelmente o pregador mais pentecostal e carismático que já existiu. E Paulo lembra a Timóteo dos dons que foram dados a ele por meio da imposição de mãos. O que isso significa ainda pode ser discutido, mas eu não duvido que Paulo iria operar como ele sempre fez. Mas o seu ministério principal envolve a palavra, como você leu aqui nas anotações. E acho que seu principal desejo seria uma explicação da palavra, mas isso não exclui o poder de Deus, de forma alguma.
Ele sempre falou sobre as igrejas terem o total poder do Evangelho e nós devemos esperar por isso. Mas não há absolutamente nada mais importante e necessário no coração do crente do que a compreensão da palavra e especialmente a nova aliança. Sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Nós devemos esperar ver pelos 9 dons do Espírito descritos em 1 Coríntios. Devemos ter expectativa por cura, libertação e salvação. Temos que ter expectativa pelas profecias, orações em línguas e interpretações. Devemos esperar todas essas coisas, mas você precisa dos fundamentos corretos. Você não pode passar um dom espiritual para uma outra pessoa. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Exatamente. Se você ver muitos deles sendo curados, você não pode dizer, eu vou orar por você e você vai orar pelos doentes. Só Deus eles pode. serão curados. Eu posso orar dizendo, Deus, eu quero ser usado como o irmão Swegar. Me unja, coloque sobre mim essa unção. Eu posso querer e desejar isso, mas você não pode me dar. Por exemplo, vocês queriam que o Gabriel seguisse a vontade de Deus, mas você não poderia tê-lo chamado ao ministério. Deus tinha que chamá-lo. E você é grato porque Deus fez isso. Mas se Deus não o tivesse chamado para o ministério, você não poderia forçá-lo. E muitos pastores, eles querem que seus filhos sejam pastores, mas você não pode colocar sobre o seu filho esse chamado. Deus precisa fazê-lo. Joseph e Grace precisaram ser chamados ao ministério. As crianças precisam ser chamadas. O irmão Larson não poderia forçá-las. E é a mesma coisa para nós em relação aos dons espirituais. Você não pode me conceder eles, me passar o manto. Quando eu fui ordenado, o pregador tomou essa coisa que ele tinha ao redor do pescoço e colocou em mim. E isso foi algo simbólico. Eu não me importei, mas ele não pode transferir para mim o seu manto. Ele não é Elias e eu não sou Eliseu. Eu não quero porção dupla, eu quero tudo o que o Espírito Santo tem para mim nesse tempo. 1 Coríntios 12:11 descreve isso muito bem. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso aí. É o Espírito Santo que dá os dons. Deus não tem netos. Você falou certo, Deus não tem netos. Eu acho que John trouxe um bom ponto. Muitas pessoas buscam os dons, mas não aquele que dá os dons. Jesus mesmo diz, essa geração perversa e infiel pede um sinal. Nós precisamos buscar o Senhor, não apenas o manifestar do Espírito. O que você queria dizer, Don? Já que estamos falando sobre os pentecostais e carismáticos, eu cresci e fui criado em uma igreja pentecostal, à moda antiga. E eu não me lembro de nenhuma ênfase nos dons. Eu me lembro sobre a ênfase de ser batizado no Espírito Santo, mas eu não me lembro de nenhuma ênfase sobre os dons. E quando eu fui aos 16 anos para uma Assembleia de Deus, e eles tiveram uma mensagem em línguas e interpretações, eu nunca tinha visto aquilo antes. E eu não sei aonde você cresceu, irmão Swegar, se foi em uma assembleia. Talvez você tenha ouvido línguas e interpretações na sua igreja. Mas eu fiquei surpreso. Então, aos 16 anos, eu comecei a estudar sobre aquilo. E naquela época, eu só entendia um dom: línguas e interpretações. Eu nunca havia ouvido sobre os outros 9, até que eu fui à escola bíblica. E o meu ponto é que muitas das igrejas pentecostais à moda antiga não se importam muito com as coisas carismáticas. Eu me lembro do meu pai falando sobre isso e chamando-os de incendiados. Bem, parece para mim que o propósito do batismo é introduzir aos dons. Em 1934, Harry Horton escreveu o que eu acho ser ainda uma das melhores explicações que nós temos sobre os dons espirituais. E ele conecta os dons com o batismo no Espírito Santo. Sim, os dons começaram a ser explicados nos anos 50 e 60, como em nenhuma outra época. O nosso tempo acabou, não perca o próximo programa. Fique conectado na rede Sun Life de televisão.